E aí, pessoal? O STF acabou de soltar decisões importantíssimas que mexem com o processo civil. E aqui a gente vai destrinchar as 3 teses do informativo 1192 que mais vão impactar o dia a dia. São entendimentos que já estão valendo e podem mudar o jogo na prática jurídica. E olha só, o ponto aqui é que não é só papo de livro não. São decisões que afetam diretamente a rotina profissional, sabe? Na hora de receber os honorários, na hora de cobrar uma dívida do governo e até no jeito como as provas digitais são tratadas. Vamos entender cada uma delas agora. E se esse tipo de análise te ajuda no trabalho ou nos estudos, já sabe, né? Deixa o like agora para não esquecer depois. Essa forcinha rápida ajuda a gente a trazer mais conteúdo relevante assim. Beleza, nosso mapa hoje é bem direto. Primeiro, a grana, a disputa de preferência de créditos. Depois, a burocracia, como ficou mais fácil executar uma sentença contra o poder público. E para fechar, um tema super atual, as regras para acessar provas em celulares. Vamos nessa? Então vamos lá, começando pelo que interessa a todo mundo, dinheiro. A gente vai falar daquela briga boa entre os honorários do advogado e os impostos que o Estado quer receber. A pergunta aqui é aquela de sempre, né? Imagina um processo onde não tem dinheiro para pagar todo mundo. Quem entra na fila primeiro? O advogado, pelo trabalho que teve, ou o Estado, querendo receber os tributos? Essa é a questão central em qualquer concurso de credores. Pois é, o STF bateu o martelo nisso aí. Com a tese do tema 1220, o tribunal disse basicamente, olha, a regra do Código de Processo Civil está valendo sim. Ou seja, honorários de advogado, tanto os do contrato quanto os da vitória no processo, passam na frente do crédito tributário. É uma baita vitória para a advocacia. Na prática, o que isso significa? Significa muito mais segurança jurídica. O STF está basicamente reconhecendo que o pagamento do advogado é verba alimentar, é o sustento do profissional. Por isso, tem que vir primeiro. Ok, agora mudando de assunto. Se a primeira decisão deu uma força para o lado financeiro da advocacia, essa próxima agora vem para dar uma agilizada para quem precisa cobrar uma dívida do governo. Vamos falar da execução contra a fazenda pública. Pensa só na situação. A pessoa ganha um processo contra o Estado, está com a sentença na mão, mas para receber o dinheiro precisa de uns documentos e umas planilhas que estão com quem? Com o próprio devedor, a fazenda pública. Fica difícil o processo andar, né? Era um problemão prático. A solução que o STF deu para isso, firmada no tema 1396, foi genial de tão simples. Agora funciona assim. Quem tem que receber pode começar o cumprimento de sentença, aí o juiz vai lá e intima a fazenda pública para que ela mesma apresente toda a documentação. Ou seja, inverteu o jogo. Facilitou e muito a vida de quem tem um direito para receber. Resumindo, a decisão tira um monte de burocracia do caminho. Isso ajuda demais o cidadão, principalmente lá nos juizados especiais, que já foram pensados para ser um caminho mais rápido para a justiça. Puxa, uma decisão dessas ajuda muita gente, né? E olha, se essa análise está sendo útil, que tal compartilhar? Manda para os amigos, joga no grupo da faculdade ou do trabalho. Isso ajuda a gente demais a continuar produzindo materiais como este. É esse apoio que faz o nosso trabalho valer a pena. E agora a gente chega no nosso terceiro e último tema. E esse, olha, é um dos mais quentes e polêmicos do momento. Como conseguir provas em um mundo digital? O foco aqui é o acesso a dados de celulares apreendidos. Essa é a grande questão do processo penal hoje em dia, né? Qual é o limite? Onde acaba a necessidade de investigar um crime e onde começa o direito fundamental à privacidade? É uma linha bem tênue e o STF tentou botar um pouco de ordem nessa discussão. Para resolver essa treta, o STF, lá no tema 977, fez uma separação que é a chave de tudo. Funciona assim. Se o celular foi achado na cena do crime, tipo largado lá, a polícia pode dar uma olhada sem ordem do juiz. Mas, atenção, só para tentar achar o dono ou ver quem cometeu o crime. Agora, se o celular foi pego com um suspeito numa prisão em flagrante ou numa busca, aí a história é outra. O acesso aos dados só pode acontecer com autorização judicial. Ponto final. Então, o que fica disso tudo? É que a regra geral ainda é proteger a privacidade. Aquela exceção do celular achado é bem específica e tem que ser muito bem justificada. Com isso, o Supremo está deixando claro, precisa ter controle do juiz para evitar abuso. E qualquer prova conseguida fora dessas regras é ilícita, não vale. Bom, estamos chegando na reta final. E aí, o que a gente leva para casa depois de analisar essas novas teses do STF? Vamos fazer aquele resumão rápido. Recapitulando então. Primeiro, para a advocacia, os honorários agora têm prioridade sobre os impostos.
Segundo, para quem precisa cobrar do Estado, ficou mais fácil exigir que o governo apresente os cálculos. E terceiro, no mundo digital, a regra é clara. Para mexer nos dados de um celular e, em geral, precisa de ordem judicial. E para a gente terminar, fica aquela provocação para pensar, né? O que essas decisões mostram para a gente? Elas não são um reflexo de um judiciário tentando se adaptar aos novos tempos, aos desafios financeiros e tecnológicos do nosso dia a dia? Fica claro que o direito não para, ele está sempre se movendo. Pessoal, muito obrigado por ficarem com a gente até aqui. E para quem quer se aprofundar mais, ouvir outras análises, já sabe, é só procurar por DireitoCast lá no Spotify. Ah, e antes de ir embora, aquele pedido que é super importante pra gente, deixar o seu like. Parece pouco, mas ajuda muito o nosso trabalho a chegar para mais gente. A gente conta com esse apoio. E claro, se prefere assistir, a gente também está no YouTube e no TikTok. É só buscar por DireitoCast. A gente se vê na próxima.